E aí, bora falar de desconforto? Mas calma, que esse nosso papo aqui promete ser livre, leve, solto e sem tabus. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Papo Calcinha. Ou melhor, nosso Papo Pepeca. Eu sou Marília Sprandel, gerente médica da Bayer, e tenho aqui hoje convidadas mais do que especiais para ter essa conversa mais do que aberta comigo hoje. Gineco-Canesten Calme reuniu um time de peso, então vou apresentar todas elas para vocês. Começando com a Dani Germano, que é apresentadora, podcast, creator e maratonista. Muito bem-vinda, Dani. Obrigada, a gente já chegou à conclusão de que eu gosto de falar, então estou muito empolgada para esse papo com vocês. Que bom, fique bem à vontade aqui. Vamos contar bastante com a sua experiência. Do lado dela, nossa querida Fernanda Garay, jogadora profissional de vôlei. Que bom, que honra ter você aqui, Fernanda. Obrigada, estou muito feliz pelo convite. Vai ser ótimo esse papo aqui com essas mulheres incríveis. E também temos nossa queridíssima Giovana Diamante, que é atleta olímpica de natação. Bem-vinda. Obrigada, estou super honrada com o convite. Acho que o nosso papo vai ser incrível. Bom, meninas, vamos direto ao ponto, então. Gineco-Canesten Calme convidou vocês aqui para falar de desconforto. E uma coisa que une todas vocês é a paixão pelo esporte. Então, o que vocês percebem que vocês viveram de desconforto, principalmente por ser mulher, relacionado ao esporte e que tem a ver com o nosso papo de hoje? Bom, para mim uma coisa muito importante, que foi um diferencial na minha vida, foi quando, depois de mais de 10 anos praticando corrida, eu decidi correr minha primeira maratona. E aí algumas cobranças vieram à tona e queriam que eu coubesse dentro de uma caixinha que, na verdade, nunca me pertenceu, porque as pessoas acreditam que uma mulher que corre maratona precisa caber dentro de um corpo. E, na verdade, quando a gente corre uma maratona, a gente vê que é muito além disso, que todo corpo é capaz. E que, na verdade, correr maratona, para mim, é sobre eu entender que meu corpo é capaz de ocupar esses espaços. Correr maratona também fez com que eu tivesse consciência de que amar meu corpo é revolucionário e libertador. Nossa, que bom. Eu acho que o meu corpo não é capaz de correr uma maratona. Sim. Se você treinar, dá certo. Que o meu não é. Não, como não? Porque o meu esporte não é corrida. O meu esporte tem vários outros desafios, mas a corrida é algo que não está dentro do esporte. Então, assim, certamente com o treinamento, né? Que eu, sendo do esporte, a gente sabe o quanto tudo é capaz se a gente se dispõe a fazer, se a gente se compromete com o treinamento. Mas, ao mesmo tempo, eu teria que aprender a correr. É um novo esporte, né? Algo diferente, assim. Então, a gente tem desafios, né? Como a Dani bem falou, do nosso corpo e tal, mas às vezes até o uniforme nos desafia, os dias do período menstrual, né? Então, assim, muitas vezes não tem todo esse glamour que se imagina do esporte, né? Principalmente nesses dias que estamos nos nossos dias especiais, eu diria. E você, Giovana, na natação? O que você vê de desconforto, e principalmente por ser mulher? Então, na natação, nós mulheres, a gente está com o corpo sempre muito exposto, né? Então, tem-se muito aquela comparação de corpos, de a fulana tá mais magra que a ciclana, tá mais forte, mais definida, sua coxa tá muito grande, porque a gente tá sempre muito à mostra, né? Fora que a mulher, ela passa por um período em que o corpo dela muda, principalmente quando ela começa a menstruar e durante o próprio ciclo menstrual, então é muito comum. E é muito difícil trazer esse assunto para a nossa comissão técnica, para os técnicos, porque na natação é um ambiente que é muito masculino, né? Os técnicos são como homens. que vocês fazem? Assim, tem gente que não treina quando tá menstruada, consegue falar, olha, hoje eu não tô, né, performando tão bem porque tô num dia difícil. Como é que vocês abordam essa conversa com os técnicos? A gente treina normal. Hoje eu não tenho problema nenhum em chegar para o meu técnico e falar: eu tô com cólica, eu tô menstruada, eu tô com infecção urinária, eu estou com dor, eu não tenho problema. Isso é muito importante, né? Mas por muito tempo, isso foi um problema para mim. Eu tinha vergonha de abordar eles. Eu via que eles tinham vergonha de ouvir isso de mim. Então, e eu vejo muito nas meninas mais novas que estão começando a nadar o mesmo problema, né? Então, eu tento, às vezes, levar para elas de que tá tudo bem, acontece, nós somos mulheres, isso vai acontecer. E o seu técnico, o seu preparador físico, a pessoa que está comandando o seu treino, precisa entender que faz parte. Então, a gente treina com dor mesmo, não tem jeito. E hoje, vocês acham que já mudou isso um pouco? Eles já conseguem acolher um pouco mais esses momentos em que a gente precisa? Eu acho que é essencial ter essas conversas e levar esses debates até a todos, na verdade, né? Mas principalmente, como a Giovana falou, os nossos ambientes, eles são muito masculinos. Apesar de serem esportes femininos, a gente tem como staff técnico, fisioterapeutas, enfim, dificilmente a gente tem algumas mulheres nas nossas comissões técnicas. Então, a gente já passa por aí. É difícil deles terem essa empatia porque eles realmente desconhecem muito desse universo. Claro que eles sabem que a gente menstrua, eles sabem que a gente vai ter o nosso período, que em alguns momentos a gente vai oscilar.
Porque não é só as transformações no corpo, são também as questões hormonais, o nosso humor. Então, são muitas variáveis. Mas, ao mesmo tempo, eles não param para sensibilizar mesmo. Por quê? Porque um atleta, ele tem essa imagem de que não pode ter dor, não pode sentir nada, não vai ter dia ruim, não pode ter um dia difícil. Então, isso meio que encaixa nessa caixa, tipo, de que todo dia é dia de treino, todo dia é dia de performance 100%. É importante que a gente leve realmente essas conversas, porque a gente não dá conta de entregar isso o tempo inteiro. E tem esses momentos que são particulares, né? Claro que se você for pensar, no dia da competição, se tiver menstruada, como vai ser? A gente vai ter que superar aquilo, né? Mas também acredito que seja uma violência se a gente ter que passar por cima disso o tempo inteiro, sabe? Ou que a gente não tenha em nenhum momento um certo acolhimento. Eu vou ter que render no dia do jogo? Tô menstruada, tô com dor, tô com cólica, vou treinar, vou ter que jogar igual? Vou. Mas, tipo, legal se tiver alguém me der a mão assim, tô contigo, tu não tá sozinha, vamos lá, é diferente. Eu, particularmente, não, ao longo da carreira, não sofri tanto com cólicas, com dores, mas sim, tive companheiras que tinham tantas dores que elas não conseguiam treinar. Então aí o técnico sabia, chegou nos dias, né? Fulana não vai conseguir treinar porque tá com muita dor. Mas não era assim essa sensibilidade, era algo assim, putz, né? Mimimi. Porque a cobrança, né? A Putz, cobrança já chegou de novo os dias? Então, assim, é algo que certamente a gente tem muito que evoluir. Para o atleta de alto nível, a cobrança é sempre extrema, né? E é sempre caber nessa caixinha e ter que executar tudo. Eu acho que até trazendo para a nossa vida profissional, mulher, mãe, a gente tem essa cobrança da perfeição, né? Que pega, e acho que em todos os sentidos. Então, o acolhimento faz falta. Eu espero que alguns homens nos assistam e que as meninas mais jovens, né, atletas também possam escutar e se sentir acolhidas, né? Eu acho que uma coisa muito importante que eu aprendi ao longo do tempo com o esporte foi a importância de entender que eu vou ter dias de vulnerabilidade e que isso é bonito também. E que é bom a gente compartilhar, porque todas nós passamos por isso, sabe? Então eu acho que é essa a importância mesmo da gente falar, da gente entender que acontece com todo mundo e que é humano e que faz parte da gente, que tá tudo bem. E, cara, é difícil, assim, porque quando a gente fala, né, do esporte ali, de performance, de tipo, nossa, tenho competição, eu tenho que dar tudo de mim, é muito complicado. Então, acho que é mais importante ainda a gente puxar essa conversa e trabalhar e estar perto, rodeado de pessoas que entendam a gente, né? De entender a importância disso, porque de fato faz diferença, assim. Quando eu percebo que eu tô treinando mal, tá chegando a menstruação. E a gente está abordando a questão da menstruação, mas é super importante a gente conhecer a nossa vulnerabilidade, como você falou, e conhecer o nosso corpo, Sim. né? E a questão do uniforme, a gente não falou sobre ela especificamente quando a gente, né, vocês treinam muitas horas, o uniforme é imposto também, né? A gente não pode usar aquilo que é melhor para o nosso corpo, se for pensar, né? O que seria ideal para a gente usar, o que seria mais saudável, a gente também não tem essa opção, né? Vocês têm que usar aquele uniforme, aquilo que é estabelecido e pronto. E vamos começar com você, Giovana, porque a natação, né, o maiô molhado, muito tempo, ou você já falou da questão da exposição. O que você pode contar para nós sobre isso? Então, na natação, só para você ter uma ideia, a gente treina 2 horas na piscina, depois de manhã e depois mais 2 horas à tarde. Então, a quantidade de horas por semana que a gente fica com o maiô molhado e apertado durante o dia. Fora que quando a gente está em competição, às vezes acontece de você nadar uma prova, ter que esperar mais 30, 40 minutos para nadar a próxima. E nesse meio tempo você não pode tirar o maiô e tomar um banho, se trocar, você vai ficar com o maiô até a hora de você nadar. Então isso gera um desconforto, assim, absurdo para nós mulheres. Porque, é um problema, né, sim, inclusive. Fora que depois isso pode causar coceira, corrimento, mau cheiro. Então é muito comum no nosso meio da natação a gente ter essas questões, esses desconfortos, essa pauta, né, no nosso meio, porque a gente fica muito tempo com o maiô molhado e acaba sendo realmente um incômodo. E como vocês tratam, assim, quando treina de manhã, acontece da pessoa ficar com o maiô molhado até a tarde, até ela descobrir que não pode fazer isso? Não, pelo amor de Deus. Não. A gente treina, depois vai tomar um banho, uma ducha, e aí vai fazer a musculação, passa o resto do dia, depois coloca um maiô seco para o próximo treino. Mas só esse tira de maiô apertado, né, sempre muito exposto, é um incômodo mesmo. Sim, não, e lembrando que ficar muito tempo com a roupa molhada
é prejudicial. Vamos falar da pepeca, porque nós ainda não falamos. Falei que era um papo pepeca, não falamos nada de pepeca ainda, né? Ficar muito tempo com a roupa molhada é prejudicial, porque favorece, né, proliferação de fungos ali. Então, vai ter uma propensão maior a ter candidíase. E candidíase, não sei se vocês sabem, mas 3 em cada 4 mulheres vai ter pelo menos um episódio de candidíase nas suas vidas. Então, se nós somos 4 aqui, eu acho que tem uma sortuda entre nós. Não sei quem ainda que não teve. Eu não sei, eu já tive de repetição. Giovana… Já tive também. Eu já tive também. Eu também já tive. Então. Mas não de repetição. Aqui, graças a Deus, uma vez. Menos mal. Aqui é 4 de 4, né? Então, e a natação, né? A roupa molhada há muito tempo. Roupa molhada, toalha úmida, vestiário, né? A gente tá sempre muito nesse ambiente. Então, a gente acaba realmente ficando muito vulnerável a isso. Só lembrando que também, né, candidíase, algumas infecções acontecem por proliferação de fungos, de micro-organismos que a gente já tem, né, na vagina. Não é adquiriu ali no vestiário ou não é uma doença sexualmente transmissível, mas são essas condições, né, que acabam favorecendo o aparecimento. Então, o próprio ficar muito tempo com uma roupa suada, né, como o short do vôlei, como é que é para vocês? Eu acho também que ao longo do tempo a gente vai aprendendo a como minimizar esses fatores, né? Como tu disse, o vôlei também a gente tem um uniforme bastante justo, apertado. E fora que a gente não transpira só na axila, né? A gente também transpira muito ali na pepeca. Então, eu acho que quando mais nova, eu ficava muito mais tempo com o meu uniforme. Ou seja, acabava o treino, eu esperava ir almoçar, e aí depois ia para casa e tomava banho. Agora, nos últimos anos, quer dizer, já faz bastante tempo, eu ficava tão molhada e aquilo gerava um incômodo, aí você começa já a ter uma educação, né, e uma higiene assim um pouco mais elaborada, tipo, já acabava o treino, já tomava uma ducha, já… Então assim, você consegue minimizar esses fatores, né, porque você vai aprendendo ao longo do se você tempo tivesse a ter mais natação, cuidado. Você teria ficado com o maiô direto. Não, mas no meu caso também, a gente tem jogos que pode ser em 2h30, 3 horas. Então, o tempo que a gente está ali com aquela calcinha molhada também é muito longa. Exatamente. Então, assim, tem assim, no esporte, por transpirarmos muito, por estar apertado, né? Claro que também, ao longo de toda a minha carreira, busquei também sempre calcinhas de algodão para ter uma respiração melhor. Então, assim, a gente traz mais cuidados para tentar minimizar esses fatores, mas os problemas estão aí, a gente tem que estar lidando com eles, né, o tempo inteiro. E por isso a gente tem que também conhecer o nosso próprio corpo, Justamente. né, e saber o que podemos fazer, o que é bom, o que não é, né. Com relação à parte de baixo, pelo menos, para cuidar da pepeca na maratona é mais fácil, né, você não é obrigada. Mais ou menos, eu sou do time calcinha e pepeca free, assim, eu não uso calcinha para correr, porque eu cansei de ficar muito assada. Porque, sei lá, vou correr e fico correndo por 3, 4 horas. E aí, quando eu voltava e entrava no banho, era horrível. Porque, tipo, aí eu percebi o quão assada eu tinha ficado. Comecei a testar correr sem calcinha e foi maravilhoso. Então, eu sou do time pepeca free mesmo, assim. Eu me adaptei super a isso. 3 só que aí tem um problema. E 0 calcinha. Exato. É bem por aí mesmo. A questão é que, assim, às vezes eu faço treino longo. E pra mim, a melhor parte pós-treino é encontrar minhas amigas e tomar café da manhã. E aí, o que acontece? Eu fico mais 3 horas conversando com a bermuda toda suada. Aí, chego em casa com aquela coceira. E aí, eu lembro, opa, não devia ter feito isso. Mas é empolgação também, né? Nossa, então você inventou um jeito de correr, né? Que ajuda a pepeca. Eu nunca experimentei correr sem calcinha, mas… Eu garanto. Vou seguir o conselho, mas já falei que eu não corro também, né? Então comece a fazer as 2 coisas. As 2 coisas, ótimo. E porque também, né, como a Fernanda falou, a gente sua o corpo todo, né? Então tem coceira na pepeca que pode ser por muito suor e roupa apertada, né? Então a gente tem que cuidar desse ponto também. E às vezes não tem muita alternativa, né, como nos esportes dela, mas na hora da corrida fica a dica aí, pessoal, para correr sem calcinha. E com relação à depilação, que é outro ponto, outra causa de coceira, né, tanto com lâmina, com cera, mas a depilação, vocês são obrigadas a estar depiladas no esporte? Vamos começar pelo da natação também, né? Natação um pouco exposta. A natação, a gente não é obrigada a se depilar, mas eu prefiro estar sempre depilada com a depilação em dia. Então, eu já tentei de tudo, cera, lâmina, laser. A coceira, ela continua da mesma maneira, parece que nada, realmente
depilar não ajuda na coceira. Mas eu acabo optando por um conforto meu, tá com a depilação em dia. Agora me surgiu uma dúvida. Você tem colegas que não se depilam? Que optam por nadar e sem depilação? Não é tão comum assim. No Brasil, principalmente, as meninas aderem à depilação mesmo. Porque também tem um lance de a depilação ajudar no arrasto na natação ou não. Do corpo. Sim, a gente sempre, quando tá chegando mais próximo da competição, a gente acaba raspando a perna, braço, porque realmente ajuda menos atrito, isso tira um pouco da pele morta, mas não necessariamente na região íntima, porque em competição a gente usa os nossos trajes de competição, eles são uns shortinhos, né, que comprime. Era antigamente chamado de pele de tubarão. Então, ele não aparece tanto a depilação íntima, é mais perna e braço. E mesmo assim, vocês se depilam porque no treino... Mas aí vocês não poderiam treinar com o... Poderia, mas é muito caro. É uma roupa que é muito cara e a gente acaba usando só em alguns ajustes de treinamento quando tá chegando mais próximo da competição. Entendi. E pra você, tem essa questão da depilação e o uniforme, a coceira? No vôlei, né, a gente também joga de short, o que fica mais exposto é a axila realmente. Eu acho que é preciso falar, assim, hoje a gente tem... esse debate é mais aberto. A gente tem mulheres que escolhem não se depilar e não fazem e tem axila e tal, liberada. Mas acho que no contexto que a gente vive atualmente é muito mais o padrão de estar depiladinho. É bonito estar depiladinho. Então tem essa questão do que dita a estética, né? Eu acho que com o tempo a gente vai se acostumar a ver mais, assim, mas hoje eu acho que ainda causa uma certa estranheza, uma mulher super empoderada tá com um sovaco cabeludo. E, tipo, a gente não tá acostumado de fato. Então, no vôlei, eu posso dizer que, assim, eu não lembro de ver nenhuma atleta que não tenha esse padrão. Muito pelo contrário. A gente se cobra a estar sempre lisinho, não pode ter um pelinho. Deus o livre, já tá crescendo, tem que ir lá raspar. Mas na virilha não tem tanta essa preocupação porque não fica exposto. Hoje, porque eu sou um pouquinho mais velha, e quando eu comecei a jogar, acreditem ou não, as pessoas que estão nos assistindo, talvez lembrem que antigamente o voleibol era jogado de sunga. Então, gente, aquilo era bizarro, porque daí não é só a cobrança da virilha estar bem depilada, mas também é uma exposição do corpo sem procedência. Sem assim, necessidade sabe? também, né? Exato, porque assim, fazendo um certo comparativo, né? No maiô ou na piscina, é alguma coisa assim que acho que ainda é confortável, mas pra gente, a gente cai no chão, rola. O piso, às vezes, não tá limpo, não tá, tipo, lisinho, sabe? Então, assim, era uma coisa que é uma preocupação a mais. Então, de fato, no voleibol, a gente ter evoluído para um uniforme que é um shortinho, é, assim, uma evolução muito grande, é um conforto que a gente tem hoje muito maior. E aí, uma coisa que eu não perguntei pra vocês, me surgiu agora. E pra saúde da pepeca? Vocês acham que é melhor fazer a depilação completa ou não? Eu acho que não, senão o pelo não ia existir ali. É um ponto Não é? interessante. Na minha cabeça... Algo de sábio existe no corpo. Nessa sabedoria ancestral. O que você acha, Pra Giovana, mim, na saúde da pepeca? Não, na saúde da pepeca eu tenho certeza que com pelo é melhor. Porque eu já ouvi de muito médico de que realmente o pelo tá lá porque tem um motivo. Eu nunca tinha ouvido falar disso, Sim. nunca tinha pensado Minha sobre médica isso. fala muito isso pra mim, mas eu também prefiro tá sem pelo, com a depilação em dia. É mais confortável pra mim, no meu esporte, e eu me sinto melhor assim. Questão de costume, né? Então, a questão é justamente que o pelo tá ali para proteger contra a entrada de micro-organismos que vão ser nocivos para o seu corpo. Então, na verdade, todas as regiões de pelo é para proteger, né? Então, o ideal não é depilar tudo e tirar, porque você está tirando uma barreira de proteção, que é essa primeira dos pelos. Então, ele é justamente para proteger a gente contra alguns patógenos, né? Alguns micro-organismos que podem causar infecção e outras doenças. Eu tinha certeza que eu ia aprender muito nesse papo de hoje. Mas eu não tinha passado pela minha cabeça isso. O mais saudável é o natural, né? Já que a gente está quebrando tabus, né? Vamos falar A disso. pepeca pode ser free, mas nem tanto, né? Pois é. Pelo menos o pelinho ali tem que ter pra proteger. Mas eu também sou... Ai, gente, é isso. Aprendendo e vivendo. É que a gente precisa desconstruir, né? Não é uma coisa assim que tá aí fácil, né? Tipo, não é só o tipo de alimento deixa de comer, que a gente já sabe que aquilo não é bom pra gente. É um tipo de coisa que a gente cresceu acreditando nesse padrão, né? Exatamente. Então, é difícil de desconstruir.
Mas com essa informação a gente pode refletir um pouco mais, Pode né? pensar, né? E ainda a questão da depilação com a lâmina, mesmo com a cera, né? Eu sinto quando o pelo tá crescendo, dá muita coceira. Então, independente do método que você usa, mas, né, lâmina costuma dar mais coceira. Então, a questão de estar com a pele suada durante muito tempo, a roupa apertada, quem pratica bicicleta, né? Tem algumas coisas que vão dar um pouquinho mais de coceira. E o que a gente falou também é, por exemplo, ficar com absorvente durante muito tempo, né? Então, tanto o absorvente externo quanto interno. Vocês já tiveram alguma situação, assim, também de coceira? Como vocês lidam com isso para minimizar a coceira na pepeca? Eu rezo, cruzo a perna e falo, por favor, passa. Porque eu fico muito desconfortável de ir lá e coçar. Pro homem é muito, muito fácil, né? O homem põe a mão, dá uma coçadinha no saco e tá tudo certo. Pra mulher, faz isso E a gente nem boa. repara, né? Você vê. Eu me lembro um dia que eu tava na balada e a minha amiga falou assim: quem é aquele menino que não tira a mão? E aí eu olhei, realmente, se eu for colocar a mão, é estranho, né? A gente não aceita isso, é uma coisa esquisita. Então, se surge uma coceira, meu Deus, coitada de você. Não, e de maiô também, né? De maiô também, que você fica, tá muito à mostra, né? Não Mas tem tu muito. reza e passa? Não, eu dou uma cruzadinha aqui. Ela gosta assim com a perna. Cruza a perna, me Meu Deus, ajeito. tem que ter uma força de espírito assim. Não, mas elevada. aí o segredo é assim. É Tá que no meio depende do grau da coceira, né? claro. Se tá- Sim, mas tá no meio do treino, né? Quando eu estiver na borda, assim, quando tiver muita gente olhando, eu não vou coçar, mas tá no meio do treino, se der pra eu dar uma abraçada e uma ajeitadinha. Quando, assim funciona. No meio da Complicado. abraçada. Eu não vejo nenhuma de nós se tá com aquela coceirinha, assim, tipo, conseguir fazer, né? Se a gente tá em casa sozinho, vai coçar, mas num lugar, assim, tipo, dentro no esporte ou num lugar público, a gente tenta dar uma disfarçadinha, assim, né? Mas é isso. Até pra arrumar a nossa calcinha, a gente não tem o mesmo. Pra tirar do bumbum, o né? mesmo, a mesma liberdade que os homens têm pra puxar a cueca, assim, né? Então. Sim. E você, Eu Dani? dou uma arrumadinha no short. Ah, você Entendeu? finge que tá É, arrumando o short ali. boa. Fazia isso também. Eu disfarço assim. Dá uma mexida. É. E é o que a gente já falou, os homens, para eles coçarem ou dar uma arrumadinha no short, é muito fácil, né? Muito tranquilo. Aqui a gente, falando disso, a gente ainda não... Ou talvez a gente possa criar as nossas meninas assim, coça, tudo bem, pode coçar. Você tá arrumando Isso aí. absorvente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Arruma, tá tudo certo. Mas eu acho que a gente devia seguir o modelo masculino, né? Vocês não acham? Porque a gente fica com o desconforto, não tem coragem de pôr a mão, a outra aqui fica sofrendo. Coitada, não. Se eles podem, a gente pode também. É, eu também acho. Ah, quem é que vai começar? Pois é. Precisamos quebrar esses tabus, né? Com Mas e certeza. com relação ao absorvente, por exemplo, quando vocês nadam, ou você está num jogo maior, ou numa maratona, né? Tem alguma coisa que vocês façam para minimizar o problema que pode causar, né? Ficar muito tempo de absorvente? Pra natação é uma tour, né? Porque você chega... Eu chego pra treinar de absorvente, aí tira, põe maiô, aí termina, põe absorvente. Aí depois volta pra casa, troca de absorvente. Então, se eu for optar por usar um absorvente interno, 2 horas com absorvente interno é bem desconfortável. Então, hoje em dia, eu não ligo e eu nem me preocupo com isso mais. Se for pra vazar durante... Você usa externo? Eu uso, assim, pra chegar pro treino. E eu menstruo muito pouco, né? Eu tenho um DIU, então eu quase mal menstruo. Mas quando eu tô menstruada, eu chego de absorvente, tiro. Também, se vazar, as pessoas que vão ter que lidar com isso em competição, se manchar o meu maiô... Ai, sabe, é um problema tão comum que hoje em dia eu já não ligo mais pra isso. E porque também vai ficar me atrapalhando esse negócio de coloca, tira absorvente numa competição, por exemplo. Eu não quero me estressar com isso. Então, na água eu sei que vai estar tudo bem, que não vai estar vazando. E assim, se as pessoas se incomodar, o problema é das pessoas. Agora imagina uma menina que está começando, que daí já tem todo esse tabu de não poder usar, né, o absorvente interno e ter que usar esse grande, volumoso e tal. Então, assim, a gente precisa muito evoluir, muito conversar sobre isso, assim, ter esses acolhimentos, essas rodas de conversas, porque realmente é como tu disse, cada ciclo a gente ainda tem coisas a descobrir e a vencer, né? Sem contar que, na verdade, usar absorvente interno durante muitas horas é extremamente prejudicial para a saúde da pepeca. Então, o melhor realmente é você não usar, né, por um período prolongado. Pode aumentar a coceira, pode aumentar o risco, né, De infecção alguma... até, né? E vocês conversam, assim, sobre isso? Tem liberdade de conversar com as amigas também? Eu tenho até um grupo de amigas, que normalmente são as amigas que eu encontro pra tomar café da manhã depois, que a gente se intitulou de Pepereca
Pepereca. Porque tem uma Gente. delas que é peruana e ela ficou chocada. Mas por que perereca? Só que ela falava pepereca, até ela entender que era perereca. Aham. E aí, assim, a gente conversa sobre absolutamente tudo. E eu acho que isso é tão importante, principalmente o que você falou de conversar com a galera mais jovem, né? Com as meninas que ainda estão se descobrindo. Porque no final das contas é simples. É que há muitos anos a gente vem dificultando isso, né? A gente vem aprendendo a dificultar isso. Então é de mostrar, olha, funcionou aqui pra mim, talvez não funcione pra você, mas testa isso. E eu acho que isso é muito importante. A E gente elas precisa falar correm, disso. as suas amigas correm sem Correm. calcinha também? Correm. Todo mundo Ah, é é pepeca geral. free. Já Pepereca free. dissemina essa ideia. Já. Olha, Sempre que eu bacana. posso, eu falo sobre isso. Testa sem calcinha, você vai ver. E, cara, é tipo, quase todas se adaptam super bem, assim. Rola uma insegurança, né? Porque parece que tá faltando alguma coisa, mas na verdade não tá faltando nada. A gente tá ali inteira correndo e é isso. E um hábito importante também, a gente lembrar é que dormir sem calcinha também é um hábito, né, muito saudável para a saúde da pepeca, né? Pelos Aham. fatores que a gente falou. Ela tem que respirar para a gente diminuir o abafamento, diminuir uma possível proliferação de fungos e uma infecção. Então, também é um hábito saudável. Eu me lembro que falei com as minhas sobrinhas pequenininhas que eu dormia sem calcinha e elas ficaram chocadas. Tia, mas por que você dorme sem calcinha? E eu pensei, mas a mãe delas não ensinou, né? Isso já devia, já deveria ser de pequeno, Sim. né? Existe uma saúde em dormir sem calcinha e a gente tem que falar sobre isso, né? Sim. E vocês conversam isso lá no time, no vôlei? Conversa muito. Tipo, a melhor coisa é essa resenha do vestiário, né? Tipo, ali a gente tá falando sobre tudo, tudo mesmo. Então, assim, é legal porque são trocas importantes. Eu acho que ainda assim não é o suficiente. Eu acho que nós mulheres a gente conversa muito pouco sobre isso, sabe? Não só sobre essas questões, vamos falar essas práticas, né? Tipo, o que funcionou pra mim, o que funcionou pra outra, sabe? Compartilhar, porque isso rola mesmo. Se alguém chegar e falar assim, eu tô com uma coceirinha, usa isso é legal, faz assim, pra mim funcionou aqui. Isso rola super. Indicação de tudo, né? Mas eu acho assim, até coisas mais na intimidade, assim. Eu sinto que os homens, eles trocam muito mais, sabe? Sobre, às vezes talvez de uma forma um pouco superficial, mas eles cantam as vantagens, né? E a gente não, a gente poderia trocar um pouco mais nesse sentido. Agora, achei interessante vocês falarem essa questão de dormir com a calcinha, porque, gente, isso pra mim faz tanto tempo, é estranho dormir com calcinha, sabe? E esses tempos, tipo, a mesma calcinha que eu uso durante o dia, se eu esqueço, por qualquer motivo, esses tempos eu esqueci e fui dormir, é que tinha uma coisa que tava errada em mim, eu não sabia o que era que tava me incomodando. Eu, gente, a calcinha, eu não acredito. A mesma calcinha que eu uso do dia, à noite eu não consegui usar, ela tava me apertando, sabe, assim, completamente desconfortável. Então isso é muito saudável mesmo, sabe? E importante, às vezes é um tabu, parece Sim. besteira, mas é um tabu, tu vê. Para as tuas sobrinhas era, talvez para a mãe dela também seja, não sei, eu só mas... aprendi e deixei de usar calcinha para dormir depois de várias crises de candidíase. Então tinha infecção e aí, né, o médico falou, não, um dos hábitos é dormir sem calcinha, mas não sabia também, não veio de casa. Exatamente, não é algo ensinado, né? A gente vai descobrindo aí com os perrengues que a gente passa. Parece por que isso- a gente aprende na marra, né? Exato. Na marra, por isso tem que conversar e ter o grupo, né? É importante. Que eu já esqueci o nome, Pepereca. a pepereca. Maravilhosa. Sabe uma curiosidade que eu sempre tive? Era com relação à alimentação, se interfere de fato no pH da pepeca. O que vocês acham, meninas? Já ouviram falar sobre isso? Eu acho que sim, já ouvi falar bastante. Mas eu vou perguntar para especialista agora, né? Já ouviram falar sobre o pH da pepeca, né? É uma coisa super importante que a gente tem que manter. Na verdade, o pH é se ele tá mais ácido, ou tá neutro, ou tá básico. O pH da pepeca, ele é mais ácido, tá? E esse ambiente ácido é onde vivem as bactérias que são saudáveis ali, que produzem até uns microbicidas, água oxigenada, que protegem a gente contra aqueles organismos ruins que a gente não quer. Então, sim, tem uma interferência da alimentação, principalmente a alimentação muito rica em açúcar, pode levar a um aumento da proliferação de fungos. Tem muito a propensão de cada mulher a ter um pH mais ácido ou um pH menos ácido. Então, por exemplo, se você come muito açúcar ou uma pessoa que tem diabetes mal controlado, ela pode ter mais risco de ter uma infecção do tipo candidíase, ela está com pH mais ácido.
Se o pH for um pouco menos ácido, e aí os lactobacilos não conseguem se proliferar e proteger, então ele fica um pouco mais básico, a infecção mais frequente é a vaginose bacteriana. E a vaginose bacteriana, o sintoma principal dela não é a coceira, mas é o mau cheiro. Então, aquilo que a gente falou sobre conhecer o próprio corpo envolve também conhecer o cheiro da pepeca, né? A gente diz, pepeca tem cheiro de pepeca. E você tem que conhecer o seu próprio cheiro, porque se ele alterar, se aparecer um odor de peixe podre, pode ser muito provavelmente será uma vaginose bacteriana acompanhada de um corrimento. Então, sim, manter o pH e a saúde da pepeca é super importante. Tem vários fatores que influenciam. A alimentação pode, sim, influenciar, tá? Tem alguma maneira da gente tentar observar esse pH? Ah, tá mais ácido. Ah, agora tá mais básico. Ou não? Então, aqui a gente não tem teste que avalie o pH. Uhum. O mais saudável é que você use produtos que não alterem o pH. Então, se você for usar desodorante íntimo, né, usar coisas com muito perfume, sabonete que tenha, né, algum agente irritante, isso pode sim alterar o seu pH. A própria menstruação prolongada, ela também altera o pH da vagina. Então, no começo da menstruação e no final, o pH dá uma alterada. Uma coisa que altera o pH da vagina é o sêmen. Então, isso também vai dar uma variada no pH. O mais importante para a gente manter esse pH saudável são esses hábitos saudáveis que a gente comentou aqui e de deixar respirar e usar produtos adequados. Então, a gente tem, sim, produto que contribui para o pH da pepeca e que contribui também para a coceira. Nós falamos muito de coceira e eu vou falar para vocês do Ginocanestem Calme, que ele tem um pH ideal para os dias de coceira. Então, por isso ele alivia. E aí, quando a gente fala da viagem, né, a Giovana falou da necessaire, dos medicamentos, uma coisa para ajudar na coceira é justamente, né, Ginocanestem Calme. Você já conhecia, Fernanda? Não, eu não conhecia. E eu estava pensando agora, justamente isso. Se a gente pensa em viajar preparadas, talvez seja ali uma boa dica de levar na necessaire, né? Sim. Deixa eu tô com um aqui do lado. Pega o posso seu pegar aí, também pode. Aqui? Lógico, vamos experimentar. Tem um aí, Dani, para você? Nossa, ele é super Posso cheiroso. abrir? Você já conhecia, Aham. Dani? Não. Então, o Ginocanestem Calme, ele tem um agente calmante, é um sabonete íntimo, Uhum. tá? Então, como ele deve ser usado? Gente, outro hábito que nós não falamos, não inserir coisas na vagina, né? Não fazer duchas vaginais ou querer limpar, porque isso também vai alterar o pH. A vagina, ela é autolimpante. A gente não precisa colocar nada lá dentro para limpar. Mas a gente precisa, sim, nós falamos do suor, né? A pessoa sua bastante, a gente precisa, sim, lavar a região externa, a região da vulva. E para essa região, a gente tem sabonete íntimo que vai ajudar, né, na saúde da pepeca, como o Ginocanestem Calme. Então, ele tem glicina, que é um agente calmante, e ele dura até 12 horas sem coceira. Então, são 12 horas de conforto após o uso, né, do sabonete. Alguma dúvida? Eu de tenho. como? Eu também. E é pra usar, assim, nos momentos em que você tem coceira ou tipo, pode usar pra, sei lá, nos dias normais? Você tá Então, as duas coisas. Ele não tem nenhuma contraindicação para você usar diariamente, mas ele também é ideal, se você preferir, guardar só pros dias de maior coceira. E aí é aquela coceira causada pela lâmina, pelo short apertado, pelo suor, né? Qualquer desconforto e qualquer coceira, ele dá esse alívio. Mas sim, pode ser usado todos os dias. Eu tinha a mesma dúvida. Eu tenho outra, então. A Fernanda queria conhecer o cheiro também, Sim, né? cheirei, é uma delícia. Tem uma É muito fragrância super gostoso. suave, É. e é sem parabenos, sem conservantes. Então, ele tem os produtos, os ingredientes realmente saudáveis para a pepeca. Também, né, quando a gente fica com a imunidade baixa, às vezes surge uma coceira, como a gente falou, como, né, que apareceu alguma infecção, alguma coisa, ele também é recomendado. Eu tava prestando atenção aqui. E a embalagem também ela é ótima, né? Porque ela, assim, é um tamanho ótimo para necessaire. Aham. A gente falou em levar e botar na necessaire. Tipo, é muito bonitinho, assim. Ele é pequenininho, não é aquela coisa gigante. Exato, porque assim, tem alguns produtos que são uma embalagem maior, que, ok, pra ter em casa, ok. Mas pra estar, assim, fácil no dia a dia, ele cabe em qualquer bolsinha, né? E dá pra levar na mala de No mão avião, também. exato. É. Aham. Se não for despachar a bagagem, né, ainda dá Dá pra para levar.
Dá pra usar. Não precisa transferir para um potinho menor, ele já tá pronto. Já tá perfeito. Já tá no potinho. E dura muito. Você me perguntou de todo dia, mas ele dura muito tempo. Eu uso todos os dias. E assim, até acabar um, vai meses, sabe? Vai meses, assim. Porque a gente pega só um pouquinho, né? Durante o banho, faz espuma. Ele faz bastante espuma, que é uma coisa que nós brasileiros, em geral, gostamos, né? Produto que faça espuma pra gente perceber. Ele faz, você põe um pouquinho, ele faz bastante espuma. E aí você lava a região externa, lembrando que não é pra lavar a região interna. E dá um super alívio de coceira por até 12 horas. Amei. Gostaram da novidade? Sim, incrível. Giovana, quer testar o produto? Ver Com como certeza. ele é? A textura. Muito cheiroso. É Mas um cheiroso. cheirinho gostoso, né? De conforto, parece. É um cheiro suave, né? É. E ele é bem levinho. E outra coisa é que ele não arde durante a aplicação. Então, se tiver realmente mais irritado, alguma coisa, né? Ai, meu Deus, será que eu vou passar e vai arder? Então, ele não causa ardência durante a aplicação, tá? Quero ver também. Posso já? Lógico, fique à vontade. Gente, ele é muito cheirosinho. Ele me lembra um pouco, essa fragrância lembra um pouco de coisa de bebê, assim, né? Porque eu acho que ele parece mais suave, não tem aquela coisa suave. perfumada em excesso, assim, tipo, só tem aquela química pesada, né? E ele tem, na verdade, 89% dos ingredientes são de origem natural. Então, ele tem menos química, é menos pesado. Se quiser, Não, tem um Ele cheiro é muito muito levinho, refrescante. a textura. vai durar bastante. Agora, vocês têm um aliado Com certeza. para ajudar aí no desconforto, nas viagens, né? No pós-depilação, já que ninguém vai parar de depilar por enquanto também. É verdade. Né? Às vezes antes, continuar. né? Antes da coceirinha vir, a gente já tá preparado. Já está preparado, muito bom. Dani, Fê, Gi, que honra e muito obrigada em ter vocês aqui conosco. Eu amei o nosso papo, a nossa conversa. E espero que nós, pessoas com pepeca, possamos levar uma vida mais leve com menos desconfortos, né? Muito obrigada. Sim, com certeza. Obrigada pelo convite. Foi muito especial compartilhar, ter essa troca com vocês aqui, principalmente com essas duas mulheres incríveis, com você também, porque foi um aprendizado, por isso que a troca é tão importante. Mas é que essas duas, quando eu vi o nome delas, eu falei assim, gente, mas essas mulheres me inspiram tanto. Então foi muito especial para mim ter esse tempo, esse momento aqui com vocês e essa troca. Obrigada, tu também me ensinou muito. E é fundamental, né, a gente ter essas trocas, a gente ter trocas de informações também, não só de experiências, né? Eu aprendi muito aqui nesse papo hoje. E apesar de ainda não ter testado o produto, eu já me sinto muito segura para indicar para as minhas amigas, né? Então, quando eu vi alguma coisa se relacione com o produto, eu já sei que já testei aqui, já senti o cheirinho, já tenho uma sensação muito boa. E, não, já é no tamanho adequado para necessário. Então Na próxima viagem. Vou indicar para todo mundo, certeza. Eu agradeço muito o convite, foi um papo incrível. Aprendi muito aqui com vocês e espero que a gente possa se reunir para conversar cada vez mais sobre esses assuntos femininos e difundir aí para todas as mulheres. Obrigada. Obrigada. Que bom Obrigada, foi ter muito bom. vocês aqui. Vivam as pepecas! Yeah. Vivam as pepecas.